Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, Vida. Bem-vindo. Obrigado. E esta semana, após umas férias, aterramos na polémica que volta a agitar águas na TAP. A companhia regressou aos lucros no segundo trimestre, tem compradores na calha, até viu o CEO da Lufthansa vir de propósito a Lisboa reunir com os ministros das Finanças e das Infraestruturas para manifestar o interesse na privatização. Ainda assim, um relatório da Inspeção-Geral das Finanças, entregue ao Ministério das Infraestruturas, voltou a fazer estalar o nariz. Há 6 falhas que são apontadas pela IGF, mas 2 delas são aquelas em que o organismo de fiscalização do Estado vê possíveis indícios de crime. O primeiro é no chamado caso dos fundos Airbus e a forma como o dinheiro vindo da fabricante de aeronaves foi usado por David Neeleman para comprar a TAP e capitalizar a companhia. O segundo está relacionado com o pagamento de remunerações e prémios aos gestores da TAP, David Neeleman, David Pedrosa e Humberto Pedrosa, através de um contrato de prestação de serviços que foi feito com a empresa detida pelos acionistas privados e que, segundo a IGF, aparenta ser um contrato simulado. Todos estes temas já tinham sido debatidos na Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP, no ano passado. Ainda assim, voltam a animar a discussão político-partidária neste regresso aos trabalhos da Assembleia da República. Para nos ajudar nesta conversa sobre a TAP, estará neste episódio connosco António Macedo Vitorino. Como está? Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sócio fundador da Sociedade Macedo Vitorino, é advogado e antigo presidente de várias mesas de Assembleias Gerais, acompanha com cuidado estes temas ligados ao Código das Sociedades Comerciais, à própria prática de gestão nas empresas, e é um gosto tê-lo aqui connosco também a acompanhar este dossiê. Vamos aqui olhar para o que tem estado a ser discutido e o que tem estado em cima da mesa em torno da TAP e aos pontos mais polémicos que a IGF aponta como potenciais crimes. Do ponto de vista jurídico, como é que olha para estes dois fatores que são indicados? O primeiro temos que ter a noção é que não há nenhum que se aponte como crimes. Indícios. Não, nem mesmo em lado nenhum diz que é crime. Então vamos lá referir aquilo que é de facto espelhado pela IGF. São 2 situações, efetivamente as mais gritantes, e talvez porque o relatório não tenha aprofundado nenhuma de forma verdadeiramente profunda, não é? Tenha sido tudo um bocadinho pela rama, mas aquelas que vão um bocadinho mais do que pela rama são a situação da chamada assistência financeira, que é uma norma do Código das Sociedades Comerciais, que em Portugal é particularmente restritiva, como aliás na Europa em geral, embora esteja a ser aligeirada, e que é uma norma que proíbe que uma empresa financie o seu próprio acionista. Grosso modo é isto. Portanto, e o que se alega, ou se sugere, é que terá havido fundos da Airbus que foram entregues ao Sr. Neeleman, ou às empresas do Sr. Neeleman, por seu turno foram usados para capitalizar a TAP. E os fundos estes, que depois foram pagos com dinheiros da TAP, ou seja, através de uma encomenda de aviões da TAP. Uma encomenda que dura ao longo dos anos e há um compromisso da TAP em que vai manter essa encomenda. Sim. Exatamente. Portanto, aqui o que há é a questão jurídica mesmo, é se esta situação em si mesma configura. O que a própria IGF não afirma. Diz, as 2 expressões que usa é sugere. Sugere que haver um financiamento e depois que redundaria na violação da norma. Mesmo que houvesse o financiamento pela Airbus, ou, aliás, a entrega de dinheiro que depois fosse pago com fundos da TAP, mesmo que houvesse isso, não é garantidamente que haja uma violação dessa norma. Isso seria longamente debatido em tribunal até que alguém viesse a dizer que, com toda a certeza, isso era assim. Eu tenho dúvidas, isto é muito leve, isto é uma abordagem muito leve e portanto, não fica claro. Por exemplo, uma das coisas que se diz é os tais 226 milhões que teriam sido aportados pelas empresas do Sr. Neeleman à TAP seriam, por seu turno, são equivalentes, ou têm o mesmo valor, ao de uma penalidade que a TAP teria de pagar se desistisse dos aviões. Mas atenção, em lado nenhum diz que a TAP pagou essa penalidade. O que se diz é que ela pagaria essa penalidade. Se incumprisse o quê? A encomenda.
não esquecer que tinha havido aqui uma encomenda anterior feita pela TAP de um determinado conjunto de aviões. A TAP tinha encomendado 12 aviões A350 e substituiu por 53 aviões da nova geração. Exatamente. Portanto, por um lado, passa de uns aviões que já não quer, e não quer por ter uma nova estratégia comercial, diga-se de passagem, estratégia correta, como se vê hoje, porque são esses voos que sustentaram a TAP, que teve ali uns lucros ainda nos tempos da gestão privada anterior, e depois volta a ter lucros agora, mas essencialmente com o mesmo modelo de negócio anterior. Portanto, por um lado isso, a mudança de estratégia era determinada pelo consórcio comprador da TAP e pelo visto, enquanto áreas de negócio a desenvolver, parece que correta, não é? Mas o tempo dirá efetivamente se é assim, mas parece. Portanto, houve essa mudança de estratégia e depois onde parece ter havido uma transferência de dinheiro, mas não há aqui nada no relatório que diga, nem nos contratos que diga, esses tais 50 aviões que a TAP encomenda parecem ser aviões que eram já contratados ao Sr. Neeleman. E, portanto, ou para o Sr. Neeleman, para uma empresa dele, daí a tal inovação, a passagem de comprador de um contrato para outro. E provavelmente aí é que terá havido algum dinheiro, que é o tal dinheiro que depois é injetado na Airbus, no Neeleman, uma espécie de comissão. Uma comissão paga a Neeleman. Ou seja, provavelmente a Airbus fez as contas, ganhava ali mais dinheiro, como ganhava mais dinheiro, passava aqueles aviões da empresa do Sr. Neeleman para a empresa TAP, matava 2 coelhos numa cajadada, não é? Portanto, para a Airbus é um bom negócio. Provavelmente a Azul já não conseguiria comprar aqueles aviões e entraria em incumprimento. Provavelmente a TAP também não iria comprar aqueles 12 aviões e entraria em incumprimento desse contrato, onde aí as penalidades eram pequenas relativamente, estamos a falar de milhões de euros, mas pequenas. Não centenas de milhões de euros. E, portanto, a Airbus consegue passar de 2 cavalos coxos para um cavalo mais ou menos com algumas probabilidades de sobrevivência e que provavelmente lhe iria pagar mais. Não sabemos, atenção, não sabemos. O provavelmente, o indício, sugere, são coisas muito, muito pouco concretas. Mas provavelmente ganharia ali mais dinheiro do que aquele que ganharia se tivesse vendido ao Sr. Neeleman. O próprio relatório em si não determina que há ali uma grande profundidade na sucessão de crime. Que diga ali, não há nenhum, pois há um organigrama com os fluxos financeiros, que não são bem fluxos financeiros, onde diz o montante dos 226. Bem, mas de onde é que ele efetivamente veio? Há uma referência a um PowerPoint e a uma carta onde se diz isso, onde se diz que a Airbus entrega fundos no montante de X ao Sr. Neeleman. Portanto, de facto, tudo isto era conhecido. A justificação desses fundos é que era mais importante saber. Qual é a justificação desses fundos? Eu suponho que seria uma comissão. Se isto é a tal assistência financeira, se calhar é. Não percebem o que eu quero dizer? Se calhar é. Mas não é uma coisa tão clara e tão importante quanto isso, percebem? Portanto, não é uma coisa tão dramática e muito menos, de maneira alguma, de índole criminal. Muito bem, Miguel. Voltamos aqui a ter a TAP para ser usada de certa maneira como arma de arremesso político? As coincidências temporais sugerem novamente um bocadinho isso, até pelo momento em que existe a posição do ministro Pinto Luz, as negociações do Orçamento de Estado. O interessante é perceber que a TAP talvez seja das marcas públicas, aquela que continua a gerar um sentimento e uma emoção no público e, como tal, nós não vemos isso em outras. Não vemos isso no metro, não vemos isso em muitas outras. A TAP tem uma carga emocional tal que consegue ter depois esta capacidade de ser arremessada da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque as pessoas ainda estão emocionalmente ligadas e ainda a sentem e a vivem de uma maneira distinta a um conjunto de outras marcas. Portanto, do ponto de vista temporal, eu consigo perceber a coincidência e ela não é de forma alguma ingênua, e por outro percebe-se que ciclicamente isto acontece nos dois fluxos, como referi. Portanto, talvez dizer que aquilo que se calhar para a própria TAP, para os seus quadros, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus funcionários, era tempo mais do que necessário de que ela ganhasse a paz e a tranquilidade interna e externa para que pudesse sobreviver de uma maneira muito mais pacífica do que realmente tem sido nas últimas décadas. O António Macedo Vitorino já aqui nos ajudou a explicar que na parte dos fundos Airbus, aquele que até existia um parecer de facto que confirmava aquilo que acabou por explicar da validação da operação que foi feita, não há aqui um sentimento ou indício de que
crime que seja possível concluir com tanta brevidade como aquela que foi tirada depois do relatório ter sido publicado. No caso dos supostos contratos simulados, para que não fosse pago IRS, Segurança Social, pelos acionistas da TAP e gestores, no processo de pagamento de remunerações e destes prémios, aqui já vê indícios que possam suportar aqui algum tipo de crime, como refere a IGF, ou também é preciso olhar para os detalhes? Sim, não. Eu acho que, por acaso, é importante estabelecer um bocadinho o paralelo. É que, enquanto no primeiro caso a IGF está um bocadinho, eu diria um bocadinho fora de pé, eu gostaria de saber porque é que a IGF faz esta inspeção. E escreve da forma como sim, isso é uma outra coisa. Ela foi pedida depois. Porque é que não é pedida ao Tribunal de Contas? Foi pedida pelo Ministério das Finanças após as conclusões da Comissão de Inquérito à TAP, porque foi uma das sugestões. Suponho eu que não é um órgão politizado, mas é um órgão de dependência administrativa. Portanto, é um órgão de dependência administrativa e, como tal, é sempre permeável à instrução direta. Aliás, é mesmo isso. Pode haver uma instrução direta do ministro ou do inspetor-geral sobre funcionários, coisa que não acontece, por exemplo, com o tribunal. Portanto, eu não sei sequer se a IGF era o mais adequado nesta análise, para fazer esta análise. Obviamente, terão juristas e técnicos, etc., e são muitas vezes usados. A IGF muitas vezes trabalha muito como autoridade tributária nos processos de crime financeiro, não é? Como nós sabemos, estão sempre associados inspectores, porque têm a valência técnica para fazer essa análise, mas têm uma posição enviesada, ou seja, a posição da IGF é a posição do Estado. E, portanto, é o Estado a analisar-se a si próprio. Muitas vezes isso pode ser usado para desculpabilizar ou pode ser usado para culpabilizar. Percebe o que eu quero dizer? Mas a verdade é que, no caso da questão fiscal, é claramente o Partido de Estado que está ali a falar. Isso não há dúvida. Explica porquê. É um depoimento de parte. Porque é, obviamente, a coleta de impostos. Quer dizer, o problema aqui é que nós temos... há expressões que é muito difícil de usar porque depois têm as tais extrapolações. Esquema, planeamento fiscal, etc. A IGF, a própria expressão simulação de negócio é usada... Simulação de contrato. Exatamente, de negócio, porque ela tem depois uma conotação jurídica concreta na lei fiscal para fazer pagar o dito imposto e dar logo ali uma talhada e entrar aí sim no domínio da parte criminal, porque os crimes fiscais são uns crimes um bocadinho fascisantes do sistema contra as pessoas, não é? Contra o contribuinte. Quando nós temos um sistema fiscal tão iníquo, é óbvio que os contribuintes procuram as fugas, não é? Qual é o ponto de fuga? Não é as fugas de fugir. É qual é o ponto de fuga? O que é que eu posso fazer para melhorar, muitas vezes aquelas expressões de planeamento, otimização fiscal, etc. Então a pergunta que se coloca é, aquele serviço que teria alegadamente sido prestado tinha que ser necessariamente ao abrigo de um contrato de trabalho ou de um contrato de administração ou não? Poderia ser feito. Depois o dinheiro foi entregue ao Sr. Neilman ou foi entregue a empresas do Sr. Neilman? Portanto, há aí tantas questões a fazer até demonstrar que aquele dinheiro não foi. Obviamente, se eu sou trabalhador de uma empresa e estou a tempo inteiro e depois me pagam X e depois sou, ao mesmo tempo, prestador de serviço dessa mesma empresa e me pagam Y, não é possível, porque se o tempo é inteiro, então eu não posso receber o Y por tempo que não dediquei, porque não existe. Tudo bem, o dia tem 24 horas, eu podia trabalhar 8 horas com o chapéu empregado ou administrador da empresa e depois trabalhar mais 8 com o chapéu consultor da empresa. É estranho, não há dúvida, mas não é impossível. Não é impossível. Porquê que acontece? Acontece quando nós temos um sistema de segurança social que se paga 23 mais 11, não é? Do trabalhador, obviamente os custos ficam verdadeiramente proibitivos. Se for, por exemplo, um prémio de meio milhão de euros ou de 300 mil euros, logo 60% vai para o Estado. Mas aqui também há a forma de olhar para isto como havendo algum tipo de crime ou é possível justificar este tipo de... Há só por causa disso. Porque a lei fiscal é muito permissiva na qualificação como crime. A arma de arremesso, mas aí é o Estado, é o Partido de Estado, como eu estava a dizer, é o Estado que começa logo... pela sua própria receita. Claro, a zelar pela sua própria receita. E, portanto, começa logo com a ameaça. Estes senhores aqui vão receber uma cartinha a dizer: os senhores cometeram o crime tal.
E eu administrativamente posso logo dizer que fez isto, depois vá discutir para tribunal. E a favor de liquidar o imposto em liquida já. Como, ou liquida já, ou pões uma caução deste valor. E depois vais discutir para tribunal e esperas 20 anos. Pronto, é isto. Miguel, este tipo de soluções, opções, contratos, esquemas, como como muitas vezes é referido, é usado com frequência pelas empresas numa lógica de planeamento ou era diferente aqui no caso da TAP a opção que foi utilizada? Deixa-me dizer aqui o seguinte, porque eu talvez é o único momento em que eu não possa não convergir totalmente aqui com o António. Enquanto que eu acho que em relação à questão da assistência financeira, há muita água vai correr para baixo da ponte e acho que está-se a fazer a extrapolação de um conjunto de afirmações que não são exatamente aquilo sequer, palavra por palavra, o que está em relação ao processo, em relação à questão fiscal, em relação à questão da remuneração. Eu já acho que ali entrou-se numa zona relativamente perigosa e cinzenta. Deixa-me trazer aqui um bocadinho a comparação com o que se passou na Federação Portuguesa de Futebol e com os contratos do selecionador Fernando Santos. Acaba por ser semelhante. É igual. Parecido. Isto é, não sendo coincidente, não sendo totalmente coincidente, elas são relativamente semelhantes. E o que significa que o que é que essa experiência nos diz? Já nos veio a dizer que, nomeadamente, o Tribunal veio a entender que realmente houve ali uma utilização abusiva de um conjunto de mecanismos. A figura da prestação de serviço para alguém que estava de facto a desempenhar uma função. Na prática, o que vai ter que acontecer é perceber se aquele serviço e aquelas questões e aqueles contratos foram exatamente cumpridos da maneira como estão escritos, idealizados e programados. Ou se foi, então, apenas um mero mecanismo artificial para, eventualmente, liquidar ou ter uma menor carga fiscal. Se estamos neste segundo plano, claramente que depois, independente de concordarmos ou não com aquilo que diz a lei, ela vai cair no âmbito criminal e isso tem um conjunto de consequências. Se eventualmente conseguisse provar de forma material de que aquilo foi apenas e somente um contrato de prestação de serviços, que era exatamente nesse âmbito que estava a ser cumprido, que os fluxos financeiros foram exatamente conforme estavam desenhados e que não houve qualquer outra razão, mas tudo isto estamos no domínio da prova, então eventualmente, e o Sr. Lima continuará a ter razão na segunda parte, como eu acho que me parece que vai ter na primeira. Só dizer em relação à primeira que é o seguinte, que é, quando retiramos do contexto temporal... David Neeleman tinha uma posição em relação à TAP, por exemplo, o administrador filho de Humberto Pedrosa já não, porque tinha funções efetivas, por exemplo. Pronto, mas essa é a questão da prova e da questão material de cada caso será um caso. Só para dizer a última questão em relação à questão da assistência financeira. Há duas características que o Sr. Lima tem, que é, tinha que haver alguém com interesse e com capacidade simultânea para, naquele momento em que vivíamos, ter tido a capacidade e o interesse de fazer aquele negócio. Se calhar haveria outros operadores aéreos no mundo que tivessem a mesma capacidade de fazer o negócio com a Airbus e que não tiveram interesse na TAP. E havia outras pessoas que tinham interesse na TAP e que não tinham capacidade. Eu, por exemplo, por muito que quisesse fazer o negócio, se eu chegasse à Airbus, eles não me iriam financiar. Portanto, ter eventualmente essa capacidade e o interesse não pode ser penalizado por tal. E por isso é que eu separo um bocadinho a primeira parte do programa. Uma coisa é a primeira parte digamos, da questão, que parece-me estar a ser muito deturpada e muito enviesada em relação àquilo que realmente aconteceu. Outra coisa é a segunda, que já me parece um mecanismo de saída um bocadinho à trouxa-mocha, para usar aqui uma expressão muito, muito popular e que eventualmente poderá trazer alguma complicação adicional. Olhamos para a questão mais judicial do ponto de vista da investigação criminal, porque a verdade é que já tinha sido aberto um processo de inquérito pelo Ministério Público, já tinham sido enviados outros documentos ao Ministério Público, nomeadamente uma auditoria interna que a TAP tinha entregue também, uma auditoria interna da TAP que tinha sido entregue pelo Governo sobre a compra dos aviões, eventualmente o facto de o preço a ser pago ser ligeiramente acima daquilo que outras companhias teriam pago. Havia também as conclusões da Comissão de Inquérito. Em que é que este documento vai acrescentar algo, de facto, a uma investigação judicial do Ministério Público que possa materialmente ter mais detalhes? Isto é tudo pela rama, isto não nos diz o suficiente sobre o que é que aconteceu. Aliás, eu acho que nos diz duas coisas, mas que provavelmente o Ministério Público, os sucessivos governos sabiam. É que, se calhar, a TAP foi comprada por €1. Pronto. E isso é possível, porquê? Porque é possível porque ninguém a queria. Portanto, ninguém a queria, não houve nenhuma outra oferta naquela altura, era o único concorrente em cima da mesa. E era isso ao fechar, essa era a opção. Quando se fala muito na responsabilidade política, acho que ela tem que ser aferida a 3 níveis, não é? Aqueles decisores políticos tinham outra opção ou não? Aquela compra ou comprometimento de injeção dos 226 milhões devia ser feita assim ou de outra maneira? E isso gera ou não uma responsabilidade
que é ferida politicamente. Diga-se de passagem que ela é ferida em relação ao governo em funções na altura da privatização e ao governo que lhe sucedeu. O governo que se lhe sucedeu Porque e que pagou 55 milhões de euros também a David Neilman no processo de saída, que a IGF diz que também não estão esclarecidos. A pergunta que se deve colocar ali ainda é anterior, é quando eu compro e vou renegociar o contrato, mais uma vez aqui a IGF passa por aquilo suavemente, que é dizer, e depois houve uma compra de 10% mais ou 16% mais. Pronto, está feito. Então, mas se eu vou renegociar, eu tenho um contrato que eu acho que é mau, que teoricamente, ou lá está, a tal compra por 0 euros ou 1 euro, ou logo foi da empresa, não é boa para o Estado, então o segundo governo que vai renegociar o contrato, é que o segundo governo renegociou o contrato. Nada disso é tratado aqui. E, portanto, renegocia o contrato e nesse novo contrato adquire uma participação maior, não sei se paga, se não paga, sabemos assim também vagamente, mas não tão explícito como está aqui, que perdeu direitos de gestão, não é? Perdeu, curiosamente ficou maior, mas ficou com menos direitos, perdeu direitos a dividendos também, coisas desse género, não é? Executivo. E portanto essas foram as contrapartidas que foram dadas. Mas o facto é que o contrato estava em renegociação. E, portanto, estava em renegociação este tema a haver, ou a não ser aceite, deveria ter sido discutido. Portanto, a responsabilidade política a haver é dos dois, não é só de um. A haver, porque ela é muito duvidosa, primeiro porque os políticos têm a obrigação de conhecer, mas não vão a este detalhe de saber, está-se a fazer isto, 226 milhões, mas que na realidade vêm daqui e da acolá. Isso é muito difícil de aferir, são normalmente os assessores que fazem essa análise. A ilegalidade parece-me que não está lá. É muito duvidoso dizer que esta norma viola o artigo 322 do Código das Sociedades Comerciais. Acho que o que me parece que há é eventualmente uma forma diferente de fazer uma compra por 1 euro. Eventualmente a assumir que houve dinheiros que foram para a TAP da Airbus, que isso é dito, não há nenhum documento, que é só aquela carta que diz isso, depois o PowerPoint que não está completo. Isto no que nós temos aqui, porque do que está na imprensa, não é? Mas pronto, é dito que a Airbus entregou fundos à TAP, provavelmente a origem desses fundos são um pagamento ao Sr. Neilman. Parece-me a mim. É uma comissão, uma coisa qualquer deste género. A coincidência dos 226 milhões é muito fácil de perceber. Porquê? É porque se a TAP não comprasse os aviões, então como é que ficava a Airbus protegida do dinheiro que tinha entregue? Portanto, de facto, não é o Sugere. Não Sugere que entregou. O que se sabe é que há uma ligação. É direto. Isso não me parece haver dúvidas. A dúvida está a TAP é que financiou. Não, porque o dinheiro, e o que diz mais uma vez é o que lá está escrito, o dinheiro das prestações acessórias entraram mesmo na TAP postos pela DGN e pelo Humberto Pedrosa. Está lá um quadro em que diz estes dinheiros entraram. Portanto, se esses dinheiros vieram originariamente da Airbus para fazer essa capitalização, talvez, mas o dinheiro entrou. Portanto, é preciso ver o verdadeiro fluxo financeiro. Portanto, para mim, o que pode haver, o que indicia, mas mais uma vez indício, não é certo, é que foi uma compra feita na prática por 1 euro. Uhum. Miguel, este tempo aqui da Justiça vai funcionar no caso da TAP? Também vamos ter aqui um inquérito que depois vai demorar anos e nada de material sairá em termos de, provavelmente, um arquivamento. Até porque quando houver... Deixa-me só andar um minuto atrás para dizer que eu tenho aqui uma teoria em relação à pergunta anterior, que é porque é que a IGF e porque é que não se deixou o Ministério Público fazer, é porque enquanto há uma parte que está sobre a segredo de justiça, a outra não está. Portanto, e isto cola com a outra questão do timing. Isto cola com a parte política e a parte da questão de tudo o que está a acontecer. Pronto, mas isto para dizer que... que também ainda agora ando a analisar outras coisas. É uma visão independente, é muito mais profunda. Uma análise do Tribunal de Contas é uma análise profunda. Também já foi criticado por fazer visões políticas e análises políticas nas suas próprias relatórios. É balizada exatamente, pelo menos são magistrados, são nomeados de um acordo dos vários partidos. Caso do banco, houve bastantes críticas, o trabalho estava a ser feito por ser um trabalho político, muitas vezes. Sim, é verdade. Em relação à pergunta concreta que tu me colocas em relação ao andamento desta investigação, sinceramente acho que a partir do momento em que começa a haver contraditório e o carrear de meios de prova para aqueles que são potencialmente acusados e visados, a não ser que haja alguma coisa que seja completamente fora ainda da curva, que não nos tínhamos apercebidos, eu até acho que não será uma coisa para demorar muitos anos. Eu acho que ao contrário, eu acho que a montanha vai parir um rato em relação à parte, porque mesmo em relação à parte fiscal mata-se rapidamente, porque se já está à conclusão que é devido, é para pagar o imposto que é devido e está resolvido. E em relação aqui ao processo de privatização, toda esta polémica pode de alguma forma penalizar o interesse na companhia, reduzir o valor das propostas
outros concorrentes? António Macedo Vitorino. Não, isto é só um aborrecimento para os ministros e secretários de Estado envolvidos na coisa, porque de facto vão ter as perguntas dos jornalistas e as ameaças e as coisas todas que já estão a acontecer. Para a empresa, para os interessados, como se falou agora da Lufthansa, isto é um não assunto mesmo. É um não assunto. Eles sabem que, como eles próprios, aliás, não é o único caso da empresa de bandeira que está nas bocas do mundo constante mesmo quando já são detidas por privados, continuam a ser muito faladas nos países. Lembrem-se, sei lá, da British Airways, que tinha as bandeiras multicolores de todos os países do mundo e voltou a pôr a bandeira inglesa, não é? A bandeira do Reino Unido, não é? Não nos há seus aviões. companhia Portanto, de bandeira que não acaba está sempre um bocadinho fora de polémicas. essa ligação, as pessoas sentem isso, é o que é. Miguel, e com esta questão, Miguel Pinto Luz e Maria Luísa Albuquerque, recém-nomeada para a Comissária Europeia, saem ou não saem fragilizados pela pressão política que está a ser criada em torno deste caso? A primeira coisa que eu vi foi uma defesa acérrima por parte de Montenegro em relação ao seu ministro. E isso é o primeiro sinal de que ninguém vai entregar pontos rapidamente. Acredito que isto continua, pelo menos, a tentar aquecer o ambiente e a luta política que vai continuar a ocorrer, pelo menos até à negociação do Orçamento de Estado, mas depois, quando a poeira assentar, não me parece que eventualmente isto seja, volto a dizer, a não ser que hajam outras coisas que possam vir a acontecer, um conjunto de outros documentos, e-mails, telefonemas, conversas, o que possa eventualmente ter ocorrido. Isto que está não é suficiente para que isso leve à admissão de Pinto Luz e muito menos à não nomeação de Maria Luísa Albuquerque. E uma última questão para ambos, também para fecharmos aqui um bocadinho este dossiê TAP. Quantas mais polémicas é que a TAP vai aguentar em torno da sua gestão? Porque elas são recorrentes. Até ser privada. E mesmo assim vão E mesmo fechar? assim ainda vai haver Eu tenho duas questões. Além de ser para privada e de dar lucros de forma sustentada e cíclica, de forma a que seja inatacável. Muito bem, está assim fechada mais uma análise da semana. Veremos se os lucros surgirão ou não e que TAP passará ou não a ser inatacável no panorama político e económico e financeiro em Portugal. Obrigada, António Macedo Vitorino, por se ter juntado a nós deste advogado do diabo. De olhos postos na TAP, fechamos assim mais este programa. Obrigada, Luís Miguel Henrique, e assim que nos acompanha. Até breve.